É por isso que eu vim aqui falar-lhes sobre isso. A nossa igreja lá em Maceió está vivendo também essa mesma paixão, essa busca por uma vida de plenitude. E eu resolvi falar-lhes como falo com aqueles a quem Deus tem me dado, de tratá-los como ovelhas de um mesmo rebanho. Somos uma igreja. Eu sei que qualquer um dos irmãos e irmãs poderia estar aqui neste lugar, mas se Deus aqui me trouxe, eu quero crer que foi para compartilhar algo do coração dele, para a minha vida e para a sua vida também. Por isso começo hoje uma espécie de viagem por aqueles versos que são o pórtico, a porta de abertura de um dos mais belos sermões pregados por Jesus, o chamado Sermão do Monte. Nós começamos aqui, e eu gostaria de ler com os irmãos apenas os versos de 1 a 3 do capítulo 5, do versículo 3 apenas a sua primeira parte. E hoje nós vamos parar nesta viagem numa primeira estação que eu chamo de Estação Felicidade. E diz o texto assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. Eu quero começar fazendo-lhes esta pergunta: multidão ou discípulo? Porque se você atentou, o texto sagrado parece mostrar, e faz isso de uma forma muito clara, que em torno de Jesus existem dois grupos. Aqueles a que o texto do Evangelho chama ou trata como multidões. Existem aqueles que são tratados como discípulos. Portanto, esse momento é de fato um marco no sermão pregado pelo Senhor. Mesmo porque observem que quando o texto sagrado fala sobre essa multidão, se você fosse um leitor deste Evangelho e tivesse começado a ler desde o início e tivesse chegado neste ponto, iria perceber que a multidão que aqui aparece neste primeiro verso do capítulo 5, ela já é identificada nos versículos anteriores. Eu quero chamar a sua atenção para o texto do capítulo 4, versículo 23 deste Evangelho. Notem o que está escrito. A Bíblia diz que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Eu fiz o destaque dos 3 verbos porque para mim eles são basilares, eles formam como que um tripé do ministério, do ensino, da vida de Jesus de Nazaré. Jesus ele ensinava, Jesus ele pregava, Jesus ele curava. E podem perceber que cada uma dessas ações, ou cada um destes verbos, ele atende uma necessidade do ser humano. Na verdade, quando a Bíblia diz que Jesus ensinava, Jesus estava falando à mente, ao raciocínio. Quando a Bíblia fala que ele pregava, Jesus está alcançando o espírito daquelas pessoas com a mensagem do Evangelho. E quando ele está curando, ele está alcançando as necessidades do corpo. Por isso, a ideia de um ministério inteiro é característica da missão do Cristo. Aliás, às vezes eu sei que eu estou no Novo Testamento e que a cultura helênica tinha aquela visão dualista. Mas dentre os judeus, o que na verdade prevalecia era um conceito antropológico monista, de que o homem na verdade é uma unidade. E cada uma dessas coisas, na verdade, são dimensões, aspectos da vida de um mesmo homem que não podem ser separados. Por isso, no texto sagrado fica claro que Jesus, ele estabelece o Evangelho, meus irmãos e irmãs. Deus, ele tem uma resposta para toda e qualquer ansiedade do ser humano, seja ela física, espiritual, seja ela de entendimento. Há sempre uma palavra de Deus, e é isso que o texto nos mostra. A questão é que o fato de Jesus começar a pregar trouxe como que eu chamo uma espécie de efeito multiplicador. No versículo de número 24, aí o texto diz o seguinte: notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. Notem que eu já estou acima da região da Palestina. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo. E começa o texto a explicar: vários males e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos. Aí o texto sagrado diz que ele os curou. Consegue então perceber qual era a multidão que estava ali? Era uma multidão de pessoas doentes, pessoas que se aproximaram de Jesus em função da dor, não em função da alegria. Pessoas que estão se aproximando, trazendo os seus enfermos, os seus familiares. Podem imaginar aquela gente arrastando macas, pessoas sendo trazidas desesperadas, e o texto sagrado diz alguns endemoniados. É este o povo, é esta multidão que está em torno de Jesus.
Mas há um detalhe nesse texto extremamente precioso. Você se recorda dos 3 verbos? Jesus ele ensinava, Jesus ele pregava, Jesus ele curava. Mas só um verbo aparece aqui quando trata da relação entre Jesus e a multidão. Diz o texto sagrado que ele os curou. Multidão é assim, irmãos. Multidão é assim, ela chega e se aproxima do Mestre, do Cristo, em função de suas necessidades. E às vezes as minhas necessidades reduzem aquilo que é o poder de Deus, ou aquilo que Deus quer realizar na minha vida. O meu dimensionamento, ou o dimensionamento da minha fé, passa a ser baseado na minha necessidade. Multidão, quando se aproxima do Cristo, aproxima-se em função de suas dores. E o Senhor cura, e o Senhor trata, e o Senhor restaura, o Senhor sara. Mas há 2 outros verbos que aqui não são aplicados à multidão. Essa multidão aqui não se aproxima de Jesus e percebem nele o homem que estava ensinando ou o homem que estava pregando. A multidão procura para ser curada dos seus males. E o interessante é que a Bíblia depois, no versículo 25 do capítulo 4, vejam o que está escrito, que grandes multidões o seguiam, e há aqui um mapa desta miséria, deste sofrimento. Joaquim Jeremias chega a estabelecer que naqueles dias em Jerusalém, a quantidade de pessoas mendicando e pessoas doentes era enorme. E ele aqui acrescenta, olha, são pessoas vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Só para os irmãos e irmãs terem uma ideia, vejam só, aqui está o mapa da Palestina nos tempos de Jesus. Mas notem que o texto sagrado está dizendo que uma multidão, ou parte daquela multidão, veio da Galileia ao encontro do Senhor. Depois o texto vai dizer que veio gente da região de Decápolis, as chamadas 10 cidades em torno ali do mar da Galileia. Notem que depois o texto vai dizer que vieram também lá de Jerusalém. Depois acrescenta o texto que vieram ali da região também da Judeia, não só da cidade de Jerusalém. E depois, para não deixar dúvidas, este é o Rio Jordão, o texto ainda acrescenta que essa gente veio do outro lado do Rio Jordão. É gente que vem de todas as partes, gente que precisou viajar muito e carregar um enfermo, um paralítico para levar ao Senhor. Os irmãos já imaginaram isso? Dezenas, centenas de quilômetros, caminhando, arrastando os seus doentes, movidos por uma sede, uma necessidade, uma dor. E é aqui que eu me impressiono com o Senhor, irmãos. Sinceramente, eu sei que há um grande número de pastores aqui. Não lhes parece estranho que o pregador desta hora, olhando uma multidão de miseráveis, de doentes e enfermos, escolha começar o seu sermão pregando sobre felicidade? Olha para aquela gente e diz: bem-aventurados, felizes. Eu tenho percebido, irmãos, que de um lado está esta multidão, mas do outro lado, como disse a princípio, o texto sagrado nos fala daqueles que são identificados como discípulos. Lembram-se disso? Os discípulos no texto, eles são identificados apenas por uma atitude. Qual é a atitude? Notem que no versículo 1, a segunda parte e a primeira parte do versículo 2 está escrito assim: seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. É bem verdade que em nossos dias, quando alguém quer ensinar, costuma ficar de pé, se levanta no meio de uma multidão e começa a discursar. Mas eu quero que você se recorde o que aconteceu exatamente antes disso. Jesus, ele se assentou. No tempo de Jesus, quando um rabino começava a ensinar, um mestre começava a ensinar, o que ele fazia era exatamente o contrário que em nossa cultura ocidental fazemos. O mestre, ele se senta, ele não se põe de pé. Quando Jesus se assenta, aquilo parece um sinal no coração dos discípulos. Eles se aproximam para ouvir Jesus. Agora, meus irmãos e irmãs, eu quero só chamar a sua atenção para o fato de que a Bíblia usa agora a expressão ensiná-los. O segundo verbo, desprezado. Jesus veio, diz o texto sagrado, e a sua missão, ele ensinava, ele curava, e ele começa então a pregar. Os 2 outros verbos do ministério de Jesus parece que se realizam na vida agora dos seus discípulos. O discípulo é aquele que se aproxima do seu Senhor, não em função de suas necessidades, de suas enfermidades,
mas porque o reconhece como rabi, como mestre, de quem eu quero aprender. É este o Senhor da minha vida, é esse com quem eu quero e de quem eu quero aprender, é com esse que eu quero viver. Aliás, volto a dizer, se os irmãos e irmãs fossem os primeiros leitores do Evangelho, iriam perceber que esses discípulos, de alguma forma, já estavam identificados. Somente os nomes dos 4 apóstolos pescadores foram mencionados até aqui. E querem saber por que eu quero insistir nisso? Porque discípulo tem nome, multidão não tem. Multidão é anônima. Eu estou muito preocupado, talvez isso não tenha ou não esteja acontecendo aqui neste estado, mas com uma espécie de multidão flutuante que passa pela Igreja Batista do Farol. Teve um dia, não faz muito tempo, eu olhei para a igreja e disse àqueles irmãos: olha, eu não sei muitas vezes se eu tenho um rebanho ou se eu tenho um auditório, porque me parece que na maioria das vezes essa multidão insiste em permanecer anônima. E no texto sagrado isso não acontece, porque esses homens um dia deixaram de ser multidão e se tornaram discípulos. Mas todo o processo de deixar de ser multidão e tornar-se discípulo traz consigo um peso, um preço. Somente no dia em que eles deixaram para trás as redes, a família, e ouviram o Senhor dizendo: olha, vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, é que eles deixaram de ser multidão e passaram a ser discípulos. Por isso eu volto a perguntar, isso pode parecer até estranho: multidão ou discípulo? Quem é você? Multidão? Pastor, esse tipo de pergunta não cabe num auditório como esse. Aqui estão os mensageiros das igrejas batistas do estado da Bahia. Sinceramente, eu tenho encontrado ao longo desses anos de ministério muita gente envolvidíssima com a igreja de Deus, com as coisas do reino, mas muito pouco envolvidas com o reino que paira sobre as coisas, com Deus, que é de fato o Deus da igreja. Por isso eu volto a insistir: quem somos nós? Multidão ou discípulo? Na verdade, quando eu penso em multidão, eu olho o texto sagrado e percebo que a multidão no texto é aquela que procura Jesus porque quer ser curada. Multidão é aquela que, já percebeu que é assim que ela é também identificada no Evangelho? É a multidão que senta para ser servida. Houve um momento em que Jesus tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e eles estavam com fome. E diante daquela situação, que fez a multidão? Sentou-se na relva para ser. Multidão é assim, irmãos. Multidão, ela se senta e quer ser servida. Multidão, ela reage com admiração. Quando o capítulo 7 vai terminar e termina o Sermão do Monte, recordam-se qual foi a impressão da multidão depois de ter escutado o Senhor? A Bíblia diz que eles ficaram admirados. Este homem ensina de uma forma diferente, ele ensina com autoridade, não é como estes fariseus. Jesus imediatamente, ele se antecipa a isso. Ele diz: olha, se vocês escutam e não põem em prática, o que o texto sagrado está dizendo é que, por mais bela que seja a mensagem do Evangelho, ela não tem um efeito romântico para a minha vida ou para a sua vida. Ela não tem um efeito decorativo. Ou ela existe para ser obedecida, ou ela não significa absolutamente nada. É ruína. Ela não permanece. Mas a multidão é assim. Ela aplaude, ela se impressiona, ela é movida pelo êxtase, pela contemplação. E apenas para repetir, a multidão, como eu disse, ela também é anônima. Mas notem os discípulos. Os discípulos, eles não se aproximam de Jesus para serem curados. Quando eles se aproximam de Jesus, esses mesmos discípulos recebem poder para curar, para expulsar os demônios. Eles são não outra coisa, mas eles são instrumentos de Deus para reverter a situação de dor e miséria. Ele não é simplesmente um homem que foi abençoado. Ele não busca o Senhor para ser abençoado. O discípulo, ele busca o Senhor para poder abençoar as pessoas. E o texto prossegue me permitindo, por exemplo, dizer que ao invés da multidão que se senta para ser servida, o discípulo é aquele que vai servir, que começa a distribuir os pães e peixes. Ah, meu Deus! E o texto ainda me permite dizer, irmãos, que um discípulo, quando escuta o sermão do monte, ele não fica admirado, ele se submete. A única resposta de um discípulo, irmãos, é a obediência.
Obediência é o que estabelece o vínculo entre o rabino e o seu discípulo. E eles são identificados nominalmente. Mas eu quero fazer-lhe uma segunda pergunta. O que é esta coisa, gente de meu Deus? O que é esta coisa chamada felicidade? E me perdoe se uso a palavra coisa. Mas coisa é coisa, não é, irmãos? Qualquer coisa pode ser coisa. Até uma linda mulher é chamada de coisa bonita, que vem, que passa. Não é verdade? Em Minas Gerais, tudo também tem uma coisa, é o quê? Que lá chama trem, né? Trem. Mas coisa é assim. E eu fiquei a pensar, o que é essa coisa chamada felicidade? Eu não, por favor, antes de dizer o que eu vou dizer, eu não tenho nenhum interesse em trazer qualquer constrangimento ou chocá-los com o uso que vou fazer de um poeta brasileiro. Muitas de suas poesias viraram canções belíssimas, mas eu queria que pensássemos ou tentássemos enxergar como é que essa gente, quando vai falar sobre felicidade, como descreve. Toquinho, em uma de suas poesias, ele vai descrever a felicidade e ele diz é como se fosse uma receita da felicidade. Ele diz assim, vejam: pegue uns pedacinhos de afeto e de ilusão, misture com um pouquinho de amizade, junte com carinho uma pontinha de paixão e uma pitadinha de saudade. Pegue o dom divino maternal de uma mulher e um sorriso limpo de criança, junte a ingenuidade de um primeiro amor qualquer. E o texto prossegue com o eterno brilho da esperança. Peça emprestada a ternura de um casal e a luz da estrada dos que amam para valer. Tenha sempre muito amor, que o amor nunca faz mal. Pinte a vida com o arco-íris do prazer. Sonhe, pois sonhar é fundamental e um sonho sempre pode acontecer. É um texto lindo, belo, e ele parece identificar a felicidade nas pequenas coisas, mas eu sinto falta de tantas outras verdades aqui. Notem que por trás de tudo isso, onde está a espiritualidade, a relação com Deus? Onde estão alguns elementos que para nós são tão caros? A felicidade. Mesmo porque, aliás, deixa-me fazer o seguinte, deixa eu tirar a ideia do Toquinho, um brasileiro, poeta. Lembram-se de Pascal? Pascal, quando ele vai falar sobre a felicidade, ele usa uma outra linguagem, é bem verdade. Mas se Toquinho nos trouxe a percepção de que às vezes a felicidade está escondida em pequenas coisas, Pascal começa a dizer que a felicidade é uma aspiração universal, um desejo, porque na final de contas, o que é que a gente quer de fato na vida? É ser feliz, feliz com Deus, feliz com a vida, feliz com a família. Toda a nossa luta vem em função dessa busca pela harmonia interior, busca de harmonia nas relações. E Pascal vai dizer o seguinte, olha, todas as pessoas buscam a felicidade, não há exceção para isso. Sejam quais forem os meios diferentes que empreguem, todos objetivam esse alvo. A razão de alguns irem à guerra e de outros a evitarem é o mesmo desejo em ambos, visto de perspectivas diferentes. A vontade nunca dará o último passo em outra direção. Esse é o motivo de cada ação de todo ser humano, mesmo dos que se enforcam. Sinceramente, eu ainda prefiro o texto de Toquinho, parece mais suave, não é verdade? Mas de fato é isso, irmãos. Eu não posso esconder que quando Jesus olha para aquela gente, ele percebe, faz o diagnóstico, que o que há como sede no coração daquela gente era um desejo de alcançar ou encontrar essa felicidade. E aqui, eu fico impressionado como Jesus faz. Jesus olha para aquela gente e começa a dizer, bem-aventurados. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a palavra usada por Jesus, ou a mesma palavra grega Macarios, o que significava isso no universo conceitual daquela gente? Primeiro, entre os judeus. Quando os judeus falavam de paz, shalom, felicidade, tinha a ver com algo concreto. O judeu chamava de paz, shalom, era longevidade, era viver muito tempo, ver os netos, ter uma casa, viver em segurança. A ideia de felicidade daquela gente era extremamente material. Por outro lado, se você for verificar o pensamento dos gregos no primeiro século, não é demônio, mas a palavra Macarios especialmente, para eles era uma utopia, era uma ilusão. Essa coisa chamada felicidade para os gregos era algo que somente os habitantes do Monte Olimpo, lembram-se dos deuses do panteão grego lá do Monte Olimpo? Era coisa para Deus, não era coisa para homens.
Os deuses sim, os homens não. Os homens teriam sido condenados a viver não a experiência da felicidade. Aí Jesus olha para aquela gente, meu Deus, e ele começa a falar de felicidade, bem-aventurados. Por que ele faz essa opção? Porque ele está destruindo todos esses conceitos que ainda permanecem. Há muita gente hoje que ainda associa a felicidade ao ter, ao endereço de onde mora, à marca do carro e das roupas que usa, as chaves penduradas, os títulos e tantas outras coisas que carrega. Jesus diz, olha, felicidade, gente, não tem nada a ver com isso. E é interessante que no meio das bem-aventuranças ele ainda vai falar de que bem-aventurado, eu vou falar sobre isso amanhã, são os pobres. Na pobreza. Jesus está falando de uma felicidade que está acima dessas coisas. E depois, ele olha para aquela gente, e parem de pensar que vocês não podem ser felizes. Que alguns nasceram para sofrer. Não. É como se ele tivesse ido lá no Monte Olimpo. E por favor, eu volto a dizer, não quero chocá-los, eu estou usando apenas o mito do fogo. Tivesse roubado a felicidade do Monte Olimpo e tivesse dito, olha, está aqui. E ele começa a descrever felicidade como ninguém o fez até então. É a felicidade do caráter, é a felicidade da alma, é a felicidade interior que supera todas essas coisas. Ele olha para aquele monte de gente doente, seus familiares cansados de lidar com isso, e quem já conviveu com uma pessoa doente em sua casa, ou alguém que tenha necessidades especiais, e eu sou pai de uma criança autista, eu me sinto no meio daquela multidão, é Jesus olhando para mim dizendo, pai, eu sei do seu sofrimento, mas eu quero lhe dizer que é possível ser feliz sim, independente daquilo que você tem. A felicidade não é uma utopia, não é uma ilusão, eu ainda creio nisso, irmãos. Eu creio que um homem pode ser feliz ao lado de sua esposa pelo resto de sua vida. Eu creio que um pai pode ser feliz e realizado na vida dos seus filhos e filhas. Creio que ministério também precisa ser encarado assim, como uma experiência de felicidade. Creio, irmãos. Mas deixe-me dizer-lhes uma coisa, Jesus em momento algum conceitua a felicidade. Pode pegar a Bíblia. Não há felicidade, nem nos livros outros, não acontece. Quando a Bíblia fala de felicidade, ela não trata desse jeito. Na verdade, o que ela faz é mostrar que tipo de gente é feliz. Qual é o perfil do homem e da mulher que pode ser chamado? Este homem é feliz, esta mulher é feliz. Felicidade não é uma entidade. Felicidade não é um pote de arco-íris lá no final de um arco-íris, não. Um pote de ouro, perdão, lá no final de um arco-íris. Felicidade é presença de Deus, é graça derramada. Ah, meus irmãos, aliás, por falar nisso, Jesus faz o seguinte, olha para aquela gente e diz, olha, felizes, lembram-se disso? Felizes são os humildes. Como assim, Senhor? Felizes são os que choram. Felizes são os mansos, felizes são os famintos e sedentos de justiça, felizes são os misericordiosos, felizes são os limpos de coração, felizes são os pacificadores, felizes são os perseguidos. Quando você olha para isto, qual a sensação que você tem? Na verdade, eu conheço um homem assim. Querem saber o nome dele? Jesus de Nazaré. Jesus foi este homem humilde, irmãos. Nasceu numa estrebaria. Foi este homem capaz de chorar quando vê o sofrimento alheio. Um homem extremamente, muito manso. Meu Deus. Aí está. Ele chegou a dizer que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Lembram-se disso? Por isso, quando eu olho para esse texto, o que eu estou percebendo é que Jesus estabelece que a felicidade tem nome. Felicidade é Jesus de Nazaré, irmãos. E deixe-me lhe dizer, ser como Cristo precisa ser o propósito de nossas vidas, o propósito e a missão da própria igreja. Aliás, o que está escrito é isto. Vejam lá em Efésios 4, 13 e 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo o quê? A medida da plenitude de Cristo. Deus não nos chamou para uma vida de mediocridade, irmãos, para nos encher pela metade. Deus não nos chamou para que não possamos experimentar da plenitude da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E quando o texto nos desafia e nos propõe este caminho de felicidade, ele está indo sim na contramão de tudo e de todos, a minha volta e a sua volta.
mas é possível. E alguém pode dizer, mas como pastor, isso é possível? A resposta é simples, eu preciso deixar de pensar e de agir como eu e passar a fazê-lo como Cristo. Lembram-se do apóstolo Paulo? Ele diz, olha, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu sei que isso parece muito confuso, mas o Ariovaldo Ramos, um momento muito feliz de uma de suas palavras, ele disse algo que para mim não é um jogo de sentenças, mas ele disse claramente que para ser é preciso estar. Para ser é preciso estar. E sabem como ele chegou a essa conclusão? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou é nova criatura. As coisas velhas já passaram, mas que surgiram coisas novas. Como? Diz o texto sagrado, está. Como ser? Para ser. Aí o texto sagrado é preciso estar. E me perdoe, eu não quero ser duro com vocês, nem comigo mesmo. Porque se a palavra não for alcançar o coração do pregador, em primeiro ele não tem sentido algum. Mas querem saber porque muitas vezes nós não somos, porque não estamos. Não somos, porque não estamos. Mas eu avanço, irmãos, porque eu entendo que não pode existir qualquer conflito entre caráter e felicidade. E se Deus tiver de escolher entre a sua felicidade, o seu prazer, o seu conforto e a sua santidade, o seu caráter, sabe o que é que Ele vai escolher? A sua santidade. Às vezes nós usamos o critério do confortável para discernir ou distinguir a vontade de Deus e estamos errados quando fazemos isso. A felicidade, segundo o texto sagrado, tem a ver com caráter, tem a ver com os fundamentos da vida, não tem a ver com ter ou com nada que seja estranho. E mais, eu digo aos irmãos que gente feliz é gente que aprendeu que a felicidade não é maior que Deus e que não faz de sua relação com Ele, a sua relação com Deus, apenas um meio para alcançar o prazer ou a prosperidade, irmãos. Gente feliz é gente que não faz da sua felicidade pessoal o critério para separar o certo e o errado, o bem do mal. Gente feliz, irmãos, é gente que se senta para aprender e não vê a si mesmo como uma espécie de criação acabada. Gente feliz é gente que deixou de ser multidão e passou a se chamar de discípulo. Eu tenho uma pergunta ainda para lhe fazer. Essa pergunta está novamente aqui. Multidão ou discípulo? Quem é você? Multidão ou discípulo? Eu creio que Deus quer que você seja uma pessoa feliz. Creio firmemente nisso. Mas muito mais do que isso, eu creio que Deus quer que você seja um discípulo. E a felicidade é a felicidade em ser discípulo. A minha oração na manhã deste dia é que eu possa fazer a escolha certa. É que nós juntos possamos ser identificados não como uma multidão de batistas que encheu esta cidade de Piauí, mas de discípulos do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.